Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre marcação a mercado. Esse não vai ser um vídeo teórico sobre marcação a mercado, eu já fiz mais de um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo especificamente sobre a marcação a mercado. Falei bastante disso quando a gente falou nos vídeos de Tesouro Direto. Então esse vídeo aqui vai ser um pouco mais prático. Se você tiver dúvidas, se você não tiver muita certeza como que funciona a marcação a mercado, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir. Então nesse vídeo aqui realmente vai ser um vídeo um pouco mais prático. E eu vou falar principalmente nesse vídeo aqui com relação ao Tesouro IPCA+. Então é possível você ganhar marcação a mercado no Tesouro pré-fixado também, é possível em renda fixa tipo CDB, LCI, LCA, apesar de ser um pouco mais incomum, porque o mais fácil, realmente o mais comum é no Tesouro IPCA+, e no Tesouro pré-fixado. Só que eu, por uma preferência pessoal, prefiro sempre tentar no Tesouro IPCA+, porque ele é um título que, como ele te garante uma rentabilidade acima da inflação por um longo prazo, mesmo que sua tentativa de ganhar com a marcação a mercado dê errado, você pode simplesmente segurar esse título aí até o vencimento, porque você vai garantir uma boa rentabilidade. E por que eu estou gravando esse vídeo agora? Porque as taxas do Tesouro IPCA+ estão relativamente altas aí. Eu estou olhando aqui na tela, o Tesouro IPCA+ 2035 está com uma taxa acima de IPCA mais 6, então é considerado uma taxa, é considerado uma rentabilidade alta para o Tesouro IPCA. E com isso, espera-se que no futuro, talvez um futuro não tão distante, essa taxa caia. E com a queda da taxa, você tem um ganho aí no preço do seu título. Então, esse ganho que acontece com a queda da taxa é justamente o ganho com a marcação a mercado. Então vamos aqui para a tela do computador que eu quero mostrar para vocês na prática, porque vai ficar mais fácil de entender. Então aqui, nos dois casos, aqui nas duas telas, eu tô com o Tesouro IPCA+ 2035, tá? A única diferença é que na tela da esquerda aqui eu tô com a taxa e na tela da direita aqui eu tô com o preço do título, para ficar mais interessante, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então reparem aqui nos últimos 90 dias, com a subida da taxa, o preço do título cai. E o que você deve procurar para ganhar com a marcação a mercado? Justamente um movimento contrário, uma queda na taxa de juros. Então vamos abrir aqui todos os anos, vamos ver todo o histórico aqui do Tesouro IPCA+, para vocês terem uma ideia. Então esse título começou a ser negociado aqui em março de 2010, tá? E está sendo negociado até hoje. Reparem aqui no meio, em 2016, que ele teve um topo. Eu não estou falando que ninguém vai conseguir acertar o topo, tá? Você não vai saber exatamente qual que foi o momento de maior taxa do Tesouro quando você for tentar fazer aí uma marcação a mercado. Mas reparem aqui só como exemplo que em janeiro de 2016, o Tesouro chegou a pagar IPCA mais 7,88. A taxa aparece aqui embaixo, tá? E 2 anos depois, mais ou menos aqui, no janeiro mais ou menos de 2018, ele estava pagando uma taxa de IPCA mais 5,40, 5,30 mais ou menos. Então a taxa caiu de 7,88 para 5,30. Vamos ver o que aconteceu aqui no preço do título. Então reparem aqui mais ou menos que em janeiro de 2016 ele estava sendo negociado aí na faixa de R$650 e aqui em janeiro de 2018 estava sendo negociada na faixa aqui de R$1.200. Então se a gente fizer uma conta aqui de 1.250 por 650, reparem que nesse período aqui, então daqui de janeiro de 2016 até janeiro de 2018, o Tesouro deu um ganho aí mais ou menos de 90%. Então isso aqui é a marcação a mercado. Quem comprou o título aqui estava esperando que ia receber a inflação, vamos pôr uma inflação de 10% ao ano mais 8%, então 18% ao ano. Em 2 anos aí, numa conta simplificada, 36%. Na verdade daria um pouquinho mais, mas vamos arredondar aí para 36%. E vocês viram aqui que em 2 anos a rentabilidade dele foi de 92%. Por que aconteceu isso? Justamente pela marcação a mercado. A taxa do título caiu e com isso o preço do título sobe. E o que muita gente está notando? Então olhando esse gráfico aqui também um pouco mais expandido, reparem como que a taxa subiu recentemente. Então aqui em 2019 ela chegou mais ou menos a IPCA mais 3 e agora está aqui IPCA mais 6,3. E o que é interessante a gente notar também, eu deixei aberto o relatório Focus aqui do Banco Central, que é o relatório de estimativas aí do mercado para a inflação e para a Selic. Por que isso aqui é importante? Porque a renda fixa é muito ligada à Selic e à inflação. Então quando a Selic e a inflação estão altas, a renda fixa tem uma rentabilidade alta, que é justamente o que a gente está percebendo nesse momento agora. À medida que a Selic começa a cair e a inflação começa a cair, a renda fixa passa a dar uma rentabilidade menor.
E o que a gente pode ver aqui no relatório Focus? Que é estimativa, tá? Isso aqui é uma estimativa. Ninguém tem certeza de como a inflação vai fechar esse ano, ninguém tem certeza de como a inflação vai fechar o ano que vem, como a Selic vai fechar o ano que vem, mas é aí uma melhor estimativa, digamos aí, um chute educado que a gente tem. Então, a expectativa aqui no relatório é que agora em 2022 o ano feche com uma inflação de 7,54 e uma Selic de 13,75. Já para o ano que vem, a inflação está com uma estimativa aí de fechar em 5,20% e a Selic em 10,75%. E em 2024 a inflação aí de 3,30% e a Selic de 8%. Então vocês reparem que nos próximos anos existe uma expectativa realmente que a inflação comece a cair e a Selic comece a cair. Deixa eu dar um print aqui nesses gráficos para ficar interessante a gente fazer um desenho. Então, com aí a expectativa futura de queda da inflação e queda da Selic, é esperado que aconteça alguma coisa desse tipo aqui no gráfico. E como a taxa começa a cair por conta da Selic e da inflação caindo, qual que é a tendência que eu falei para vocês? O preço do título aqui começar a subir. Então, o ganho de marcação ao mercado seria justamente essa tentativa aqui de acertar um ponto mais alto aqui. Eu falo para vocês que dificilmente vocês vão conseguir saber exatamente qual que é o ponto mais alto, ninguém tem como prever isso, mas acertar aqui algum ponto mais alto de taxa para que quando a taxa comece a cair, o preço do título comece a subir e você compra então por um preço aqui, chutando aqui por exemplo, você comprou aqui a 2.000 e vende a 2.500 aqui em um prazo aí talvez de 1, 2, 3, 4 anos. Como eu estou falando para vocês, não tem como ter certeza disso. Se você quiser tentar, pelo menos ter um pouco mais de embasamento, acompanhe as reuniões do Copom, porque pelas reuniões do Copom você sente como que o Banco Central está prevendo aí o futuro. Então, a partir do momento que vocês perceberem que o Banco Central começa a falar que a inflação está mais controlada, que eles vão parar de aumentar a Selic, eles vão estabilizar a Selic, ou até quando eles começarem a reduzir a Selic, existe justamente essa tendência dessa inversão nesse gráfico aqui. E com isso vocês vão conseguir perceber então a subida aqui. E por que eu estou insistindo com vocês várias vezes que eu acho o Tesouro IPCA mais interessante para isso? Porque como eu disse, ninguém tem como prever o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Aqui a gente está falando de tendências, a gente está percebendo uma tendência para os próximos anos da Selic normalizar e da inflação normalizar. Com isso, a taxa do Tesouro IPCA+ tende a cair também e o preço do título tende a subir. Agora vamos pensar no risco. O que é o risco? O risco tem duas definições de risco em investimentos. Em renda variável, o risco é muito associado à oscilação, à variação que a cotação de um ativo pode ter, mas não é desse risco que eu estou falando. O risco que eu estou falando aqui é o risco das coisas não saírem do jeito que você espera. Então vamos supor que você acha que o Tesouro IPCA+ subiu, está numa taxa máxima ali, você compra e você vai segurar esse título para esperar a taxa cair para fazer um ganho na marcação a mercado aí. E isso não acontece, o título continua com uma taxa alta para o resto da vida, digamos assim, para o resto da vida por 10 anos aí no futuro. Você está com um bom título na mão, é um investimento que está te rendendo aí inflação mais 6% ao ano. É um título que dá para segurar ele até o vencimento, porque como eu disse no começo do vídeo, ele vai te proteger contra a inflação e vai te dar uma rentabilidade aí acima da inflação. Então, apesar de tudo, ele é um bom investimento. No caso que eu estou mostrando para vocês, o 2035, é um título que você teria que segurar aí pelos próximos 13 anos na sua carteira. E aqui vem um outro ponto que é muito interessante, então é importante a gente falar, é importante ressaltar, não coloquem todo o seu dinheiro nisso aqui, não apostem todo o seu dinheiro nisso aqui, porque vamos supor que dê tudo errado e você tem que manter todo o seu dinheiro aqui, você pode manter o seu dinheiro parado por 13 anos até o vencimento aqui desse título em 2035. Então o que eu recomendo? Porque eu acho que isso não é a realidade para a maioria das pessoas. Se você quiser fazer essa tentativa, separe aí uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua carteira para fazer isso aqui. Porque se der tudo certo, as taxas vão cair e você vai conseguir vender esse título aí talvez daqui 2 ou 3 anos, não dá para a gente ter certeza do prazo. Ou se der tudo errado, você segura ele até o vencimento. E falando de prazo, tá, gente, mais uma coisa aqui que é importante a gente falar, não pensem em prazos curtos, isso aqui são grandes movimentos do mercado, então são movimentos de Selic, movimentos de inflação, são coisas que acontecem de forma mais lenta. Você não vai acertar dia, você não vai acertar semana e muito provavelmente nem um mês, o melhor mês você vai acertar ali. Então se você comprou, a taxa pode ser que ela continue subindo, tenha calma, porque isso aqui é um tipo de movimento que pode levar alguns anos para acontecer. Então se você quiser fazer isso aqui, tenha calma.
comece a acompanhar aí os relatórios do Banco Central, as reuniões do Copom e as estimativas futuras de inflação. E pessoal, nesse vídeo é isso, eu quis fazer um vídeo um pouco mais prático aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição, podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.